Eu tinha acabado de me aposentar e comprado um sítio isolado no interior de Minas Gerais para finalmente viver em paz, quando meu genro me ligou e disse: "Meus sogros vão se mudar para a sua casa. Se não gostar, volte para a cidade." Não discuti, mas deixei uma surpresa preparada que virou a vida deles de cabeça para baixo. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Meu nome é Lívia. Passei 42 anos trabalhando como enfermeira-chefe em um hospital de São Paulo. 42 anos de plantões duplos, feriados perdidos e finais de semana sacrificados. Cada centavo guardado alimentava um único sonho: um refúgio isolado no interior de Minas Gerais, onde o silêncio seria minha única companhia. Quando finalmente assinei a escritura daquele pedaço de terra aos 65 anos, senti como se tirassem um peso de 4 décadas dos meus ombros. A propriedade era modesta: 2 quartos, uma sala com lareira de pedra, cozinha compacta e uma varanda que cercava toda a estrutura. Mas para mim era um palácio. "Parabéns, dona Lívia", disse o corretor, me entregando as chaves. "Agora a senhora é oficialmente dona de 2 hectares de paz e tranquilidade." As chaves pesavam na minha mão, carregadas de promessas. Dirigi até minha nova casa naquela mesma tarde, seguindo estradas cada vez mais estreitas até o asfalto dar lugar à terra batida. O sinal do celular foi diminuindo aos poucos. 4 barras, depois 3, 2, 1, até desaparecer completamente. Perfeito. O sítio apareceu depois de uma curva, exatamente como nas fotos, mas infinitamente mais lindo ao vivo. Telhado de barro vermelho, paredes de pedra, uma lareira robusta. E ao redor, nada além de verde intenso. Estacionei o carro, coloquei as mãos no volante e respirei fundo, deixando as lágrimas correrem livremente. Estava em casa. Finalmente. As primeiras semanas foram de pura felicidade. Acordava com o nascer do sol. Tomava café na varanda, observando tucanos e araras coloridas. Caminhava pela propriedade reconhecendo cada árvore, cada arbusto. À noite me sentava perto da lareira com um livro e uma taça de vinho, enquanto o silêncio da mata me acalentava. Era exatamente como tinha sonhado. Até a ligação. Tive que dirigir 8 quilômetros até o único ponto onde o celular pegava sinal, porque o aparelho tinha tocado enquanto eu estava na cidade comprando mantimentos. Era Júlia, minha única filha. "Mãe, que bom que atendeu. Temos um problema sério aqui." Alguma coisa na voz dela me fez apertar o telefone com mais força. "O que aconteceu, filha?" "Os pais do Fábio perderam a casa. Problema com o banco, algo sobre pagamentos atrasados. Eles vão ficar morando com você por uns meses." O choque me deixou sem palavras por um instante. "Júlia, comprei essa casa para ficar sozinha. É pequena, só tem 2 quartos." "Mãe, eles não têm para onde ir. São os avós das suas netas. Mas o Fábio já está organizando a mudança deles. Chegam semana que vem." Tentei argumentar, explicar que a casa não tinha estrutura, que o isolamento não era adequado para pessoas idosas com problemas de saúde, que tinha economizado durante décadas para ter esse espaço só para mim. Mas cada objeção foi recebida com acusações de egoísmo. "Sinceramente, mãe, nunca imaginei que pudesse ser tão insensível. São os pais do Fábio. Eles perderiam a dignidade indo para um asilo." A ligação terminou abruptamente, me deixando atordoada. Voltei para o sítio sentindo como se tivessem me dado um soco no estômago. Nem ao menos tinham me perguntado se eu aceitava. Era uma imposição, não um pedido. Naquela noite não consegui dormir. Caminhei pela casa tocando as paredes, olhando os poucos móveis que tinha comprado com tanto cuidado. Cada peça foi escolhida para complementar meu sonho de paz e simplicidade. E agora, sem minha permissão, estranhos ocupariam esse espaço. No dia seguinte, recebi outra ligação, dessa vez do próprio Fábio. "Lívia, só para confirmar, meus pais chegam na sexta-feira. Amanhã mando as coisas deles." A voz dele era fria, como se estivesse falando com uma empregada, não com a mãe da esposa.
Fábio, espera. A gente precisa conversar sobre isso. Não tenho estrutura para... Olha, Lívia, ele me interrompeu. Se não gostar da ideia, pode voltar para São Paulo. Aquela casa que você vendeu ainda não encontrou comprador. Aquelas palavras revelaram tudo. Não era uma situação temporária. Queriam meu sítio, meu sonho, meu refúgio, e esperavam que eu simplesmente desistisse dele. Quando desliguei o telefone, algo tinha mudado dentro de mim. A enfermeira paciente e conciliadora que sempre fui deu lugar a uma mulher disposta a lutar pelo que era seu por direito. Não abandonaria meu sonho sem resistência. Peguei um caderno e comecei a fazer anotações. Não agiria por impulso ou emoção. Planejaria cada passo com o mesmo cuidado e precisão que dediquei aos meus pacientes durante 4 décadas. Se queriam guerra, estavam desafiando a estrategista errada. Primeiro, eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo. Por que os pais do Fábio, que sempre pareceram financeiramente estáveis, teriam perdido a casa de repente? Por que minha filha, que sempre respeitou minha independência, agora me pressionava tão intensamente? Havia mais nessa história do que estavam me contando. Dirigi até a cidade mais próxima e me instalei em uma cafeteria com internet. De lá, fiz algumas ligações e pesquisas. Conversando com minha antiga vizinha em São Paulo, descobri algo revelador. Lívia, você não sabia? O Fábio perdeu o emprego há 6 meses. Venderam um dos carros e estão atrasados com o condomínio. A Júlia está dando aulas extras para compensar. Essa informação mudava tudo. Não eram só os pais do Fábio que estavam em dificuldades, era a família toda. Meu sítio não estava sendo solicitado por necessidade dos sogros, mas provavelmente como um ativo que poderia ser vendido ou usado como garantia para empréstimos. Liguei para o Dr. Maurício, meu antigo colega, agora advogado especializado em direito imobiliário. Lívia, legalmente falando, ninguém pode te obrigar a receber pessoas na sua propriedade, ele me explicou. Mas família é complicado. Você tem todas as escrituras em ordem? Tenho tudo, Dr. Maurício. Economizei durante décadas para comprar essa casa. Então, sugiro 2 coisas. Primeiro, documente qualquer comunicação sobre esse assunto. Segundo, não abandone a propriedade em hipótese alguma, até conversarmos pessoalmente. Agradeci o conselho e, enquanto saboreava meu café, um plano começou a tomar forma. Não abandonaria minha casa, mas também não enfrentaria diretamente minha filha ou meu genro. Em vez disso, criaria uma situação em que eles mesmos desistiriam da ideia. Na manhã seguinte, fiz outra viagem até a cidade. Visitei a pequena clínica veterinária e expliquei minha situação parcialmente ao Dr. Rios, um senhor de aparência amável que cuidava dos animais da região. Dona Lívia, entendo sua preocupação. Realmente tivemos problemas com cobras na região esse ano, especialmente jararacas. O calor excessivo está trazendo elas para perto das casas. Saí da clínica com um frasco de produto inofensivo, mas de cheiro bastante forte, usado para repelir répteis. Comprei também algumas peles de cobra descartadas que o veterinário guardava para estudos. Minha próxima parada foi a loja de jardinagem, onde adquiri adubo orgânico de cheiro intenso e algumas plantas conhecidas por atrair insetos. Na loja de artigos de campo e pesca, comprei algumas armadilhas para animais pequenos, do tipo que captura sem machucar. De volta ao sítio, implementei a primeira fase do plano. Espalhei o repelente de cobras em pontos estratégicos ao redor da casa, especialmente perto do quarto de hóspedes e do banheiro. Coloquei as peles de cobra em lugares onde seriam facilmente encontradas. Uma debaixo da cama do quarto de hóspedes, outra perto da entrada do banheiro. No jardim, plantei as espécies que atraem insetos perto das janelas e espalhei o adubo generosamente. O cheiro era forte e desagradável, mas sabia que diminuiria nos próximos dias, permanecendo apenas o suficiente para causar desconforto. As armadilhas foram colocadas em pontos estratégicos no perímetro da casa, não para prender animais, mas para criar a impressão de que a área estava infestada de pequenos predadores. Finalmente,
Desliguei o aquecedor de água e reduzi a capacidade do filtro que abastecia a casa, garantindo que a água saísse com uma leve coloração amarronzada. Perfeitamente segura para consumo, mas visualmente desagradável. Quando terminei, me sentei na varanda com uma xícara de chá, observando meu trabalho. Não havia nada perigoso ou permanente no que tinha feito. Era apenas uma encenação elaborada, projetada para tornar a estadia desconfortável o suficiente para que desistissem por conta própria. Naquela noite, enquanto arrumava os últimos detalhes, encontrei algo que tinha passado despercebido. Uma pasta de documentos que Fábio tinha deixado na última visita, meses atrás, quando ainda estávamos em bons termos. Abri por curiosidade e meu coração gelou. Eram papéis para transferência de propriedade, já com espaços para minha assinatura. Fábio tinha trazido tudo preparado, esperando claramente me convencer ou me coagir a transferir o sítio para o nome dele e da Júlia. A descoberta confirmou minhas suspeitas mais sombrias. Não tinha sido paranoia. Realmente estavam planejando tomar minha casa. A necessidade dos pais do Fábio era só uma desculpa para colocar um pé dentro. Me sentei na varanda com os documentos no colo, olhando as montanhas à distância. Aquilo tinha ido longe demais. Não era apenas manipulação emocional. Era uma tentativa calculada de roubar o fruto de 42 anos de trabalho honesto. Peguei o telefone e liguei novamente para o Dr. Maurício, dessa vez com urgência na voz. Doutor, encontrei documentos preocupantes. Preciso que venha aqui o quanto antes. Estarei aí amanhã cedo, ele respondeu sem hesitar. E Lívia, não assine absolutamente nada. Guardei os papéis em lugar seguro e voltei para dentro de casa. A sexta-feira se aproximava. Em poucos dias, meus visitantes indesejados chegariam. E eu estaria pronta. A sexta-feira chegou e me preparei para a chegada dos visitantes. Coloquei meu melhor sorriso e esperei na varanda. Por volta das 3 da tarde, um carro desconhecido apareceu na estrada de terra levantando poeira. Fábio dirigia com Júlia ao lado. No banco de trás, Osvaldo e Sônia pareciam tensos e deslocados. Acenei amigavelmente enquanto estacionavam. Minha filha foi a primeira a sair, correndo para me abraçar. Mãe, está bem? Parece cansada. Estou ótima, querida, respondi, mantendo o sorriso. Só me adaptando à vida no campo. Fábio e seus pais se aproximaram com expressões que variavam entre desconforto e irritação. Estava claro que nenhum deles queria realmente estar ali. Dona Lívia? Osvaldo estendeu a mão formalmente. Agradecemos sua hospitalidade. Sônia apenas acenou com a cabeça, seus olhos percorrendo o sítio com evidente desaprovação. Vamos entrar, sugeri. Preparei um café para receber vocês. Assim que entramos, percebi que o plano começava a funcionar. Sônia franziu o nariz imediatamente. Que cheiro é esse? Ah, deve ser o adubo natural que uso no jardim, expliquei inocentemente. A terra aqui precisa de nutrientes extras. Vocês vão se acostumar em uns dias. Fábio examinou a sala com um olhar crítico. Esse lugar é menor do que parecia nas fotos que você mostrou. É aconchegante, respondi servindo o café. Perfeito para uma pessoa. Vai ser um desafio acomodar mais gente, mas vamos dar um jeito. Levei todos para conhecer a casa, deixando o quarto de hóspedes por último. Quando abri a porta, tive que controlar minha expressão para não sorrir ao ver o rosto horrorizado da Sônia quando viu a pele de cobra parcialmente visível debaixo da cama. O que é isso? Ela gritou, recuando. Onde? Perguntei, me abaixando para olhar. Ah, outra. Me desculpem, temos tido um problema com cobras ultimamente. O veterinário disse que é normal nessa época do ano. Elas entram procurando calor, mas são inofensivas na maioria das vezes. Na maioria das vezes? Repetiu Osvaldo empalidecendo. Bom, exceto as jararacas, claro. Mas não se preocupem. Já faz quase 2 semanas desde o último incidente. Fábio lançou um olhar alarmado para Júlia, que parecia igualmente perturbada. Mãe, você não mencionou nada sobre cobras. Não quis preocupar, querida. Além disso, estou aprendendo a conviver com a natureza. Faz parte do charme do campo.
O banheiro provocou reações similares quando abri a torneira e a água saiu com coloração amarronzada. É só um pouco de ferrugem, expliquei. Perfeitamente seguro para beber. E o chuveiro bom, conseguimos água quente em dias realmente ensolarados. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ouvi Fábio e Júlia conversando em voz baixa na varanda. Me aproximei silenciosamente para escutar. Isso é insustentável, dizia Fábio. Meus pais não podem ficar aqui. Você viu aquela cobra? Também estou preocupada, respondeu Júlia. Acho que subestimamos o quanto esse lugar é isolado. E a água. Precisamos pensar em outra solução, concluiu Fábio. Voltei para a cozinha sentindo uma mistura de alívio e culpa. Meu plano estava funcionando, mas manipular minha própria filha me deixava desconfortável. Ainda assim, era necessário. Essa casa representava tudo pelo que tinha trabalhado. Durante o jantar, me certifiquei de contar histórias sobre os desafios da vida rural. Os escorpiões que ocasionalmente apareciam nos cantos, a dificuldade de conseguir atendimento médico de emergência, a falta de sinal de celular. Mas sabem o que é mais difícil? Comentei servindo uma sobremesa simples. A solidão. Às vezes passo dias sem falar com ninguém. Chego a conversar com as paredes sozinha. Ri como se achasse a situação divertida. Por isso estou tão feliz com a companhia de vocês. O olhar de pânico que Sônia e Osvaldo trocaram foi quase cômico. A primeira noite dos visitantes foi exatamente como planejei. Por volta das 2 da manhã, ativei remotamente uma das armadilhas do lado de fora da casa, provocando um estrondo alto. Usando uma lanterna, projetei sombras que pareciam de animais se movendo nas paredes externas. Os gritos da Sônia ecoaram por toda a casa. Tem alguma coisa lá fora, Fábio. Vai verificar. Me levantei tranquilamente colocando o roupão e encontrei todos no corredor, pálidos e assustados. Deve ser só um gambá, expliquei com calma. Costumam passear à noite. Às vezes entram pela varanda, mas são inofensivos, a menos que você os assuste. Fábio, segurando um taco de golfe que tinha trazido na bagagem, parecia mais aterrorizado do que disposto a enfrentar qualquer criatura. Um gambá? Ele sussurrou. Tem certeza? Ou talvez um coati. Também são comuns por aqui. Na manhã seguinte, o café foi servido em clima de tensão palpável. Sônia tinha olheiras profundas e Osvaldo mastigava em silêncio, olhando constantemente pela janela. Dormiram bem? Perguntei inocentemente. Foi diferente, respondeu Júlia, tentando ser diplomática. Os barulhos do mato assustam no começo, comentei servindo café. Mas vocês vão se acostumar. Agora, sobre hoje, preciso ir à cidade e comprar mantimentos. Vão ficar bem sozinhos? O sinal de celular só funciona no topo do morro, caso precisem de alguma coisa. A ideia de ficarem isolados sem comunicação claramente os perturbou, mas acenaram rigidamente. Antes de sair, tranquei meu quarto com chave. Não é por desconfiança, disse, mas por hábito de quem mora sozinha. Na verdade, queria proteger meus documentos importantes e objetos pessoais. Notei o olhar calculista do Fábio seguindo meu movimento. Passei o dia na cidade não apenas fazendo compras, mas também conversando com o Dr. Maurício sobre os documentos de transferência que tinha encontrado. Quando voltei ao sítio no fim da tarde, encontrei um cenário quase cômico. Sônia estava sentada dentro do carro com as portas trancadas, se recusando a entrar na casa. Osvaldo discutia acaloradamente com Fábio na varanda, enquanto Júlia parecia estar chorando na cozinha. Aconteceu alguma coisa? Perguntei fingindo surpresa. Minha mãe encontrou outro réptil no banheiro, explicou Fábio, mal contendo a irritação. E a água está completamente amarela hoje. Ah, deve ter chovido ontem à noite, respondi com calma. Afeta o poço. Quanto à cobra, provavelmente era só uma cobra verde pequena. Elas gostam de lugares úmidos. Cobra verde, exclamou Osvaldo com a voz subindo uma oitava. São inofensivas, geralmente. Continuei descarregando as compras. A menos que você as provoque. A batalha estava ganha. Eu podia sentir. Naquela noite, a tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca.
Durante o jantar, mantive a conversa em temas que sabia que os incomodariam ainda mais. A falta de assistência médica próxima, os problemas frequentes com fornecimento de água e luz, os animais peçonhentos comuns na região. Sabiam que somos o único sítio em um raio de 30 quilômetros sem posto de saúde? Comentei enquanto servia mais frango. O pessoal da região brinca dizendo que se você tiver um infarto, é melhor já estar em paz com Deus. Sônia mal tocou na comida. Osvaldo comia mecanicamente, como se cada garfada fosse um esforço supremo. Na manhã seguinte, Fábio apareceu parecendo ter dormido ainda menos que no dia anterior. Lívia, precisamos conversar. Acho que subestimamos as peculiaridades da vida rural. Meus pais não estão se adaptando bem. É compreensível, respondi colocando a chaleira no fogo. A vida aqui é para espíritos aventureiros. Estamos considerando outras opções. Contive um sorriso de satisfação. Antes que pudesse responder, Sônia saiu correndo do quarto segurando um sapato. Tinha uma aranha enorme no meu sapato, do tamanho de um prato. Ah, deve ser uma aranha armadeira, comentei com naturalidade. A mordida pode causar inchaço e dor por alguns dias. Está decidido. A gente vai embora hoje mesmo, declarou Fábio. Júlia pareceu confusa. Hoje? Mas para onde seus pais vão? Vocês mencionaram que a casa em São Paulo ainda não foi vendida, sugeri servindo café. Por que não a usam temporariamente? Seria muito mais conveniente, com hospitais por perto, água limpa, sem cobras. Fábio e Júlia trocaram olhares significativos. Poderíamos adiar a venda por uns meses, disse Júlia lentamente. Em 2 horas, as malas estavam sendo recarregadas. Sônia parecia rejuvenescida, só de pensar em deixar o sítio. Júlia me abraçou ao se despedir. Sinto muito, mãe. Tem certeza que está bem aqui sozinha? Estou no paraíso, querida. Essa vida simples é tudo o que sempre quis. E os seus sogros? Onde vão ficar? Vão temporariamente para a casa da irmã da Sônia, enquanto resolvem a situação, respondeu Júlia. Enquanto o carro se afastava, senti uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, uma pontada de culpa. Tinha manipulado minha própria família, mas tinha defendido meu sonho, conquistado com 42 anos de trabalho. Entrei e comecei a limpar os rastros do meu plano. Recolhi as peles de cobra, tirei o repelente, limpiei o filtro de água. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada de Júlia. Algo na voz dela me colocou em alerta. Mãe, preciso falar com você pessoalmente. Posso ir amanhã? Claro, querida. Vou sozinha. Júlia chegou na tarde seguinte. Quando a vi sair do carro, notei imediatamente o quanto parecia cansada. Tinha emagrecido e seus olhos carregavam uma tristeza que partiu meu coração. Nos sentamos na varanda. Por alguns minutos apenas observamos a paisagem em silêncio. Mãe, sei o que o Fábio estava planejando. A franqueza me pegou de surpresa. Os papéis para a transferência da casa. Você tinha razão, mãe. Encontrei mais documentos no escritório dele que comprovam todo o plano. Ela suspirou profundamente. Fábio não só perdeu o emprego, contraiu dívidas enormes, jogos de azar, investimentos arriscados. Usou nossa casa como garantia sem me consultar. Estamos prestes a perder tudo. E você sabia disso? As lágrimas finalmente escaparam. Não tudo. Só descobri a verdade quando encontrei os documentos ontem. Tivemos uma briga feia. Segurei a mão dela sobre a mesa. E agora? Pedi o divórcio. Fábio está desesperado. Descobri que ele falsificou minha assinatura em vários documentos. Isso é crime, Júlia. Eu sei. Vim te avisar que o Fábio está furioso. Sabe que fracassou na tentativa de conseguir seu sítio e me culpa por não ter sido mais persuasiva. Um calafrio percorreu minha espinha. Encontrei anotações sobre possíveis maneiras de provar que você não tem capacidade para administrar seus próprios bens. Ele estava pesquisando sobre tutela judicial. Meu sangue gelou. Ele mencionou ter um contato no Conselho Municipal do Idoso. Falou sobre a possibilidade de solicitar uma avaliação psiquiátrica forçada, alegando que você está vivendo em condições insalubres. Peguei meu telefone imediatamente. Preciso ligar para o Dr. Maurício agora.
3 dias depois, uma mulher de meia idade com expressão séria estacionou na entrada do sítio. Dona Lívia Mendes? Sou eu. Sou Simone Cardoso, assistente social do Conselho Municipal do Idoso. Recebemos uma denúncia sobre sua situação e vim fazer uma avaliação. Júlia e eu trocamos olhares. Fábio tinha seguido em frente com seu plano. Claro, senhora Simone, por favor, entre. Estávamos justamente tomando café. Conduzimos Simone para dentro do sítio, que estava impecavelmente arrumado. Notei seus olhos profissionais avaliando cada detalhe. Recebemos uma denúncia alegando que a senhora vive em condições insalubres e possivelmente apresenta confusão mental. Interessante. E quem fez essa denúncia? Não posso revelar, mas foi um familiar preocupado. Júlia se adiantou. Foi meu marido Fábio Almeida, não foi? Estamos em processo de divórcio e ele está tentando controlar os bens da minha mãe. A assistente social não confirmou, mas seu olhar revelou que Júlia tinha acertado. Senhora Simone, antecipando esse tipo de situação, preparei alguns documentos. Entreguei o relatório médico completo, a avaliação psicológica e uma cópia da gravação em vídeo, tudo organizado em uma pasta. Como pode ver, fui submetida a avaliações médicas e psicológicas exaustivas há menos de 72 horas. Os profissionais atestaram minha plena capacidade. Simone examinou os documentos com crescente surpresa. Isso é muito completo. Raramente vemos denúncias respondidas com documentação tão meticulosa. Não é coincidência, explicou Júlia. Sabíamos que meu marido tentaria algo assim. Ele falsificou minha assinatura em documentos financeiros e está tentando tomar controle da propriedade da minha mãe, alegando incapacidade dela. Passei a hora seguinte respondendo às perguntas da Simone, demonstrando minha lucidez e autonomia. Mostrei o sítio inteiro, expliquei os sistemas de segurança, o estoque de alimentos e medicamentos, meu plano para emergências médicas. Quando voltamos à varanda, ela parecia satisfeita. Dona Lívia, baseando-me no que vi hoje e na documentação apresentada, não encontro nenhuma evidência que corrobore as alegações da denúncia. A senhora parece perfeitamente capaz de cuidar de si mesma e administrar seus bens. Obrigada pela avaliação justa. Após a partida dela, Júlia e eu nos abraçamos, permitindo finalmente sentir o alívio de ter superado mais uma barreira. Mas ambas sabíamos que a guerra estava longe de terminar. Naquela mesma noite, depois da visita da assistente social, o Dr. Maurício chegou ao sítio trazendo notícias preocupantes. Lívia, investigamos as dívidas do Fábio. Ele deve a pessoas perigosas. Parte do dinheiro veio de agiotistas. É outra razão para ter cuidado nos próximos passos. A revelação trouxe uma nova dimensão de preocupação. Fábio não estava apenas desesperado por dinheiro, estava potencialmente lidando com criminosos. O que isso significa para nossa segurança? Perguntou Júlia, visivelmente alarmada. Significa que vocês duas não podem ficar sozinhas por enquanto, respondeu o Dr. Maurício. Sugiro contratar um segurança particular que possa permanecer na propriedade enquanto resolvemos essa situação. Inicialmente resisti à ideia de ter um estranho no meu refúgio, mas a segurança de Júlia era prioridade. Aceitei a recomendação. Paulo, o segurança, chegou no dia seguinte. Um homem de meia idade, discreto e profissional, ex-policial militar, com experiência em proteção pessoal. Instalou-se numa pequena área anexa à garagem, quase imperceptível, exceto por sua presença tranquilizadora. Não vou interferir na rotina de vocês, Dona Lívia, me garantiu. Estou aqui só como precaução. Sua presença revelou-se providencial apenas 3 dias depois. Era quase meia-noite quando o alarme silencioso da propriedade disparou. Paulo nos acordou discretamente. Temos movimento no perímetro sul, informou em voz baixa. 2 pessoas parecem estar avaliando a casa. Meu coração acelerou. O Fábio? Não consigo identificar. Fiquem no quarto. Tranquem a porta, já avisei a polícia local. Paulo desapareceu silenciosamente, movendo-se como sombra para verificar a situação. Júlia e eu ficamos no meu quarto, porta trancada, ouvindo atentamente. Depois do que pareceu uma eternidade,
ouvimos vozes alteradas, seguidas pelo som de um carro acelerando rapidamente. Minutos depois, Paulo voltou. Eram 2 homens, explicou. Não era o Fábio. Pelo comportamento e equipamento que carregavam, eram profissionais, provavelmente cobradores das dívidas dele. Meu Deus, sussurrou Júlia. Vieram atrás dele aqui? Mais provavelmente vieram avaliar a propriedade, respondeu Paulo. Gente assim geralmente investiga todos os bens potenciais antes de fazer uma aproximação direta. A polícia chegou meia hora depois, registrou a ocorrência e fez uma varredura na área. Não encontraram ninguém, mas reforçaram a segurança nas estradas próximas pelo resto da noite. Não consegui dormir. Sentada na cozinha com Júlia, ambas bebendo chá para acalmar os nervos, refleti sobre como meu refúgio pacífico tinha se transformado em zona de guerra. Isso foi longe demais, disse finalmente. O Fábio colocou em risco não só minhas posses, mas nossa segurança física. Júlia assentiu, o rosto pálido, a luz fraca. Precisamos resolver isso definitivamente, mãe. Não podemos viver com medo. Na manhã seguinte, o Dr. Maurício foi informado do incidente e imediatamente intensificou seus esforços. Vou contatar o Fábio hoje mesmo, declarou. Ele precisa entender a gravidade da situação. Enquanto esperávamos notícias, Júlia e eu tentamos manter alguma normalidade, continuando nossas rotinas diárias sob a vigilância discreta do Paulo. A tensão era palpável, mas me recusava a ser expulsa da minha própria casa pelo medo. No 3º dia após o incidente, o Dr. Maurício nos trouxe notícias surpreendentes. O Fábio aceitou todas as condições, anunciou durante nossa videochamada. Sem objeções, sem reivindicações adicionais. Assumirá todas as dívidas, renunciará a qualquer direito sobre a casa de vocês em São Paulo e se comprometeu a não interferir nunca mais em assuntos relacionados à propriedade da Lívia. Por que a mudança repentina? Perguntou Júlia desconfiada. Aparentemente teve um encontro com seus credores, explicou o Dr. Maurício. Não tenho detalhes, mas pelo que entendi, foi persuasivo o suficiente para fazê-lo buscar uma solução imediata. Troquei olhares com Júlia. Ambas sabíamos o que persuasivo provavelmente significava quando se tratava de agiotistas. Ele está fisicamente bem? Perguntei, surpreendendo-me com a preocupação. Sim, pelo que sei. Assustado, mas ileso, e muito mais cooperativo. Os papéis do acordo foram assinados 2 dias depois. Fábio compareceu no escritório do Dr. Maurício em São Paulo, enquanto Júlia e eu assinamos nossa parte na cidade mais próxima. Não houve contato direto, o que foi um alívio. Com o acordo finalizado, senti um peso enorme se levantar dos meus ombros. Meu sítio estava seguro. Júlia estava protegida legalmente. As dívidas seriam responsabilidade exclusiva do Fábio. Depois de uma semana sem incidentes, Paulo considerou seguro finalizar sua vigilância, embora tenha instalado um sistema de segurança reforçado antes de partir. A propriedade está bem protegida agora, Dona Lívia, garantiu. Câmeras, sensores de movimento, conexão direta com a polícia local. Vocês estarão seguras. Agradeci sinceramente por sua proteção, sentindo que tinha ganhado não apenas um segurança, mas um amigo. Com a situação legal resolvida e a segurança estabelecida, Júlia e eu finalmente tivemos tempo para refletir sobre o futuro. Ela tinha pedido licença na escola onde ensinava em São Paulo, mas o período estava chegando ao fim. O que planeja fazer agora, querida? Perguntei uma noite enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho na varanda. Ela contemplou as estrelas por um momento antes de responder. Não quero voltar para São Paulo. Tem muitas lembranças dolorosas lá, e as meninas precisam de estabilidade. Tenho pensado em procurar um cargo na escola local. A ideia de ter minha filha e minhas netas perto me encheu de alegria, mas tentei conter meu entusiasmo. Tem certeza? É uma mudança enorme. E quanto às meninas, como se sentem? Elas adoram vir aqui. Sempre pediram para passar mais tempo no sítio da avó. Ela sorriu. E honestamente, mãe, depois de tudo isso, percebo o quanto é valioso ter você perto, não como dependência, mas como parceria. Naquela noite planejamos a transição.
Júlia venderia a casa em São Paulo assim que o divórcio finalizasse. Com o dinheiro, compraria uma pequena casa na cidade mais próxima ao meu sítio. As meninas frequentariam a escola local e ela buscaria um cargo como professora. Não vai ser a mesma vida que tínhamos, reconheceu. Mas talvez seja melhor. 2 semanas depois, recebemos a visita de Nina e Luna, de 14 e 11 anos. Fábio tinha concordado em permitir que passassem o fim de semana conosco, uma pequena prova para a nova realidade que estávamos construindo. Observá-las correndo pela propriedade, explorando a mata, alimentando os pássaros que visitavam meus comedouros, trouxe uma alegria que não sentia há meses. Suas risadas ecoavam pelo vale, curando algo profundo dentro de mim. Na noite de sábado, sentadas ao redor da fogueira que preparei no quintal, Luna apoiou a cabeça no meu ombro. Vó, quando a gente vier morar perto daqui, você me ensina a fazer pão igual ao de hoje? Claro que sim, querida, respondi sentindo lágrimas se formarem. E muitas outras coisas. Naquele momento, olhando para minha família reunida ao redor do fogo, sob o céu estrelado que só o campo pode oferecer, senti uma profunda certeza. Todo o sofrimento, toda a luta tinha valido a pena. Meu sonho de aposentadoria tranquila tinha sido ameaçado, mas emergi da batalha com algo ainda mais precioso. Não apenas o sítio, mas a promessa de uma vida compartilhada com minha filha e minhas netas. Um legado de força, determinação e amor. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nunca imaginei possíveis. Com o divórcio finalizado e a casa dela e do Fábio em São Paulo vendida, Júlia encontrou uma pequena propriedade a apenas 20 minutos do meu sítio. 3 quartos, quintal amplo, perfeita para ela e minhas netas, Nina e Luna. É menor do que estávamos acostumadas, comentou Júlia enquanto arrumávamos a nova casa dela. Mas sinto que posso respirar aqui. Entendi exatamente o que ela queria dizer. Às vezes os espaços menores oferecem mais liberdade que as mansões que nos aprisionam. O Natal foi simples e perfeito. Preparamos a ceia juntas, com as meninas ajudando a decorar biscoitos. Cantamos músicas natalinas ao redor da mesa e pela primeira vez em muitos anos me senti completamente em paz. Vó, podemos ir ver as estrelas na sua varanda depois? Perguntou Luna enquanto lavávamos a louça. Claro que sim, querida. O céu vai estar especialmente bonito hoje à noite. Júlia conseguiu um emprego como professora na escola local. As meninas se adaptaram rapidamente, fazendo novas amizades. Nina entrou para o time de vôlei da escola. Luna descobriu uma paixão por desenhar os pássaros que visitavam nossos quintais. Minha rotina voltou ao ritmo tranquilo que sempre sonhei. Acordo cedo, tomo café na varanda observando os tucanos. Cuido da horta, leio meus livros, recebo a visita da Júlia e das meninas quase todos os dias. Às vezes ajudo Dona Irene, minha vizinha mais próxima, com pequenas coisas. Ela tem 82 anos e mora sozinha desde que ficou viúva. Levo pães caseiros, conversamos sobre plantas medicinais, ela me ensina receitas antigas que aprendeu com a mãe. Você me lembra minha filha, ela me disse certa vez. Também foi morar longe, na capital. Vem me visitar 2 vezes por ano, mas a vida dela é lá. Não julgo. Cada um faz suas escolhas. Eu fiz as minhas. O Dr. Maurício me visita de vez em quando, sempre trazendo a esposa Ana. Eles compraram um pequeno terreno a alguns quilômetros daqui e estão construindo uma casa de campo para os finais de semana. Nos tornamos amigos de verdade, não apenas cliente e advogado. Paulo, o segurança que nos protegeu nos momentos mais tensos, abriu uma empresa de segurança rural na cidade. Instalou câmeras e sensores na minha propriedade, recusando-se a cobrar. Foi um prazer ajudá-la, Dona Lívia. Encontro poucas pessoas com tanta determinação. Quando o primeiro aniversário da minha mudança para o sítio chegou, decidimos celebrar em família. Nada grandioso, apenas nós. Júlia e as meninas prepararam uma surpresa. Montaram uma mesa rústica sob a sombra dos ipês, decorada com flores colhidas na propriedade. Nina fez um livro artesanal, onde registrou todas as plantas medicinais que identificamos juntas ao longo do ano, com desenhos detalhados e anotações sobre seus usos.
Luna construiu, com a ajuda do professor de artes da escola, um quadro de madeira entalhada para a entrada do sítio. Refúgio da Lívia, dizia a placa, com desenhos de pássaros e flores. Para que ninguém esqueça nunca que esta terra é sua por direito, vó, explicou ela com seriedade. Obrigada, queridas. São os melhores presentes que poderia receber. Júlia levantou sua taça de suco de uva caseiro. A minha mãe, que nos ensinou que alguns sonhos valem a luta, que nos mostrou que estabelecer limites não é egoísmo, é amor próprio, e que provou que nunca é tarde demais para descobrir a própria força. Brindamos sob o céu azul. As meninas correram para brincar com Thor, o cachorro vira-lata que adotaram do abrigo local. O animal de pelo dourado e energia infinita já fazia parte da família. Mais tarde, Nina veio se sentar ao meu lado na varanda, ambas observando o pôr do sol em silêncio confortável. Sabe o que mais admiro na senhora, vó? Perguntou finalmente. Não é só que defendeu seu sonho, mas que permitiu que ele crescesse e mudasse, que incluísse outras pessoas. Suas palavras me tocaram profundamente. Talvez seja isso que realmente significa envelhecer bem, respondi. Não apenas se agarrar ao que planejamos, mas permanecer abertos a novos sonhos, novos começos. Ficamos ali até as primeiras estrelas começarem a aparecer no céu escuro. Não era a aposentadoria tranquila e solitária que tinha imaginado durante aqueles longos anos de plantões no hospital. Era algo mais complexo, mais rico em experiências e conexões humanas do que jamais poderia ter planejado. O sítio que defendi com tanta determinação não era mais apenas um refúgio do mundo, mas um ponto de encontro para a família que quase perdi e reconquistei de uma forma nova e mais saudável. Observando as luzes da casa da Júlia ao longe, com o som distante das risadas das meninas brincando com o cachorro, senti uma profunda gratidão. Por Júlia e sua coragem de recomeçar, pelas meninas e sua visão fresca do mundo, por cada pessoa que cruzou meu caminho nesses últimos anos, contribuindo para o que minha vida se tornou. E senti gratidão até pela crise que quase me custou tudo, porque sem ela, talvez nunca tivesse descoberto a força que sempre existiu dentro de mim, esperando o momento certo para florescer. Minha vida agora é exatamente o que sempre quis. Simples, tranquila, cercada de natureza. Com a diferença de que não estou sozinha por solidão, mas por escolha. E quando quero companhia, tenho minha família a 20 minutos de distância. Acordo quando o sol nasce. Tomo café observando os pássaros. Cuido das minhas plantas. Leio meus livros. Recebo minhas netas para passar o fim de semana. Ensino a Nina sobre ervas medicinais. Ajudo Luna a desenhar as araras que pousam nos ipês. É uma vida comum. Uma vida normal. Uma vida que conquistei com unhas e dentes. E não trocaria por nada. Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro da terra após a chuva da tarde, o canto dos grilos começando sua sinfonia noturna, o vento suave balançando as árvores. Este era meu paraíso, conquistado, defendido e finalmente vivido em paz. Agora me diz uma coisa. No meu lugar, o que você faria? Comenta aqui embaixo e não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela, que traz uma reviravolta emocionante.